Amém? É impressionante como a gente precisa reler de vez em quando textos como esse aqui. Como de vez em quando precisa cair novamente a ficha. O tempo todo, nós somos levados como se por uma corrente. E aí você vai seguindo a vida e vai vivendo, vai fazendo as suas coisas. E aí a gente precisa de um texto como esse para nos alertar, olha, a vida é passageira, a vida é por pouco tempo, a vida não vai ser para sempre, a vida eterna, né? Essa sim é para sempre, mas essa vida que hoje existe não será mais, tudo vai ser mudado. Então, a vida é nada diante da eternidade. A gente precisa ouvir isso. Por quê? Porque a gente sai do foco o tempo todo. Quando nós resolvemos, presta atenção, quando nós resolvemos pecar, fazer algo errado, nós perdemos esse foco. A gente não percebe que aquilo não vale a pena. E eu estou falando de resolver pecar, né? Quando a gente faz pensando, de propósito, né? Então, a gente perde o foco da vida cristã. A gente para de pensar nisso. Como é que a gente consegue resistir ao dia mal? Como é que a gente consegue resistir aos turbilhões que vêm para nós? Tendo esse foco. A vida é passageira. Eu vou aguentar. É o que no Apocalipse, né, para todas as igrejas diz resiste, persiste, resiste, persiste, resiste, persiste. Faça o certo. Porque a vida é muito curta. Faça o que é certo. Então, nós estamos vivendo muito com os nossos valores, com as nossas preocupações. Nós estamos vivendo, né? E não pensamos que a vida passa como uma neblina que se desfaz, né? Nós não pensamos que a vida, na verdade, a vida que nós temos que nos preocupar, ela é muito mais do que aquilo que hoje nós estamos fazendo. Hoje nós estamos tendo uma amostra, né? Vai ser muito melhor, vai ser algo que vale a pena nós lutarmos, né? Vale a pena, é aquele tesouro que quando você encontra, você esconde, mantém, você esconde no sentido de para você, né? Você deve mostrar para todos, mas você guarda e não deixa que ninguém roube aquele tesouro, né? Que Satanás não roube da sua vida. Então, é isso que nós precisamos ter esse sentido. E aí eu pergunto para você, isso foi só uma introdução, para você entender, né, o valor da vida, aquilo que nós estamos fazendo, mas eu pergunto, qual seria a sua resposta se eu perguntasse para você quanto vale a salvação de uma vida? Quanto vale a salvação de uma vida? Eu estive uma vez, né, me convidaram para ir, eu fui. Não vou dizer, tem muita gente, inclusive, que gosta, continua indo. Mas eu estive num local onde se fizeram palestras, se fez palestras. E quando houve, né, essas palestras, quando foi ministrada essas palestras, o que eu percebi é que havia já ali, né, uma ênfase no empresarial. A ênfase era essa. Então, nós temos que investir nos locais aonde vai surgir, né, as coisas vão acontecer. Então, por exemplo, se nós pensássemos assim, gente, nós não teríamos uma igreja no Jardim Oceânico. Sabe por quê? No Jardim Oceânico, as pessoas, né, normalmente aqui, são aquelas pessoas, inclusive descendentes de portugueses, são pessoas muito relacionadas à Igreja Católica. Então, é uma região difícil de você evangelizar, é uma região difícil de você prosperar. Então, se fosse vendo por esse lado, né, fazendo, digamos assim, render o nosso esforço, nós não estaríamos aqui.
Mas eu creio que nós estamos aqui porque Deus quer. Ele quer que a gente esteja numa ilha que só tenha uma pessoa. E foi em cima desse raciocínio que, quando eu ouvi uma palestra, a pessoa falando sobre, não, você tem que pegar, você tem a responsabilidade, foi mais ou menos isso, você tem a responsabilidade de pegar aqueles recursos que estão na sua mão e fazê-los renderem vidas, não sei o quê, então você tem que ir para lugares que isso vai acontecer. Gente, o melhor lugar para acontecer isso, aqui nessa região, é o Recreio dos Bandeirantes, não é aqui. Por que o Recreio? Porque o Recreio são aquelas pessoas que vieram, né, de famílias que já eram de igrejas, né, vieram no subúrbio e foram ocupando lá, e continua até hoje assim. É bem diferente. Então, as pessoas hoje são, digamos assim, mais evangélicas, né? É mais fácil o evangelho chegar a elas do que antigamente. Havia uma resistência muito grande quando eu me converti, quando o pastor Timóteo se converteu, havia uma resistência muito grande das famílias para que você se convertesse. Então, a história é muito diferente. Então, aí eu pergunto de novo, quanto vale a salvação de uma vida? Então, só para você entender, eu sou contra o lado empresarial. Eu sou contra isso, né? Eu acho que a gente tem que estar onde Deus quer. E o que Deus quer é que a gente pregue o Evangelho. Quanto vale uma vida? Se nós passarmos, e já não será esse o caso, né? Mas se nós passássemos aqui 30 anos e se convertesse uma pessoa, já teria valido a pena. Se foi a vontade de Deus que nós estivéssemos aqui. Se isso acontecesse, já teria valido a pena. Mas aconteceu muito mais do que isso, né? Muitos mais se converteram e conheceram Jesus nesse lugar, né? Então, nós precisamos entender que a vida, a salvação das pessoas vale muito. Aí você pode pensar assim, eu estava falando em recursos, agora você pode pensar no tempo. Pense no tempo, né? No tempo que nós usamos nas nossas vidas. Pensa no tempo que nós usamos na nossa vida. Quanto tempo vale a salvação de uma vida? Quanto esforço, né? Quanto falar de novo? Quanto pregar para a pessoa? Quanto vale a salvação de uma vida? Vale muito. E você vai ver, né? Nós temos que fazer isso. Alguns pais, isso é um exemplo tremendo, né? Alguns pais e mães, né, oram suas vidas inteiras por conversão de filhos. Eu vou dizer, você que é pai, que é mãe, e seus filhos não estão no corpo de Cristo, vale a pena você orar a sua vida inteira para que aquela pessoa conheça Jesus Cristo, a vida inteira. Não desista, ora sem cessar. Então, vale a pena. E você, que não é pai e mãe, ou que os seus filhos já estão na igreja, quanto vale as outras pessoas que estão à sua volta? Quanto tempo vale? Quanto você acha que vale investir em tempo para que aquelas vidas se convertam? Né? Quanto tempo vale você ficar tentando, porque às vezes você não consegue, porque a pessoa te corta, te barra. Eu tenho uma pessoa, né? Está gravando, então não vou falar quem, mas uma pessoa da família, que eu podendo, eu vou lá e, lanço a semente. Vacilou, eu, lanço a semente. Algumas pessoas, né, da minha casa têm um pouco mais de restrição de fazer isso com a mesma pessoa. Mas eu vou lá e não quero nem saber se ele vai me rejeitar, se ele vai... para com isso, seu chato. Não estou nem aí. Eu vou lá e lanço. Porque vale a pena. Vale, é uma vida. E a gente, muitas vezes, não tem coragem. Tem um testemunho bem atual, né? Acabaram de me dar mais uma informação sobre essa vida, né? Que aconteceu mais ou menos isso. Havia uma certa restrição, uma certa cuidado demais para falar, porque a pessoa falava contra o tempo todo.
Aí, um jovem resolveu, me chamou, pastor, vamos lá? Falei, vamos, é agora. Ó, encontrei o corajoso da família, vamos lá. Eu fui lá, e a gente chorou, e essa pessoa está no hospital ainda, né? Ele já teve uma melhora, mas aí piorou agora um pouco, mas a gente vai lá de novo. E eu vi aquele homem duro, né? Aquele homem que, se talvez até xingasse crente, né? Eu vi aquele homem chorando. Gente, não tem preço. Não tem preço. Eu orando lá com o neto dele, e ele chorando, aquele homem que destratava, né? E eu não estou nem aí, se você me chamar para falar para um parente seu que vai me destratar, eu já falei isso, pode me chamar, não fica me protegendo, tu tem que proteger a pessoa, não é a mim. Eu estou aí para tomar bordoada, não é, pastor Timóteo? A gente está aí para tomar tapa, né? Senão não vale a pena. Então, as pessoas ficam assim, não, eu vou lá. E alguém poderia até pensar nisso, né? Eu já tinha me oferecido para ir lá. Eu já tinha me oferecido. Mas quem me chamou? O audacioso jovem. Chegou, vamos lá. E a gente foi, né? E aquela vida, eu creio, né? Claro, a situação toda, né? Ele sendo confrontado com a morte, isso é uma coisa que muda as pessoas, né? Mas, e aí, naquela hora, aquele homem se desarmou e ouviu a palavra. E eu fiz, né? Como nós aprendemos aqui, eu fiz a sequência, né, dos 5 pontos, eu fui e falei para ele e tal, né? Aí o neto pediu para eu falar, eu falei, e Deus é bom, aquele homem aceitou Jesus, né? E o que eu espero é uma vida transformada depois que ele sair daquela cama, e eu espero que ele saia, né? Só Deus sabe o que vai acontecer, mas eu espero que ele saia, e quando ele sair, eu espero que os parentes vejam uma vida transformada, porque a partir dali outras vão se converter. Né? Ele vai ser o homem de paz, como a palavra de Deus diz, né? É o homem que vai, ele, chegar aos outros, porque ele vai ter acesso a isso, tendo em vista como ele era antes e a transformação. Então, quanto vale uma vida? Será que não vale a pena você tomar uma bordoada de vez em quando? Será que não vale a pena alguém chegar e, como eu já contei aqui, né? Eu já dei esse testemunho, mas eu não lembro nem se foi gravado. Eu tenho um amigo, né, que quando eu tinha uns 16 anos de idade, eu estava na sala de aula, e as salas de aula lá em Angra dos Reis, no Colégio Naval, eram bem antigas e grandes, né? E estava eu e mais 2 evangélicos lá no fundo da sala. Não tinha violão, não estava fazendo assim, mas não tinha ninguém que tocasse violão naquela época, não. Mas a gente estava louvando a Deus. E as pessoas gostavam daquelas mesas antigas, não sei se você já teve a oportunidade de ver, as mesas eram desse tamanho, dessa altura, elas eram altas, né? Então era muito bom para tu espalhar vários livros, né, para estudar e tal, e ele estava estudando, a pessoa estava lá, ele era espírita, né? Estava lá na frente estudando, e a gente cantando louvor. Aí uma hora eu olhei assim, eu vi uma lágrima, eu falei, a hora é essa. Eu fui lá na frente. Aí cheguei para essa pessoa e falei, né? Olha, você sabe o que está acontecendo contigo? Jesus está tocando a sua vida. É por isso que o Espírito Santo está tocando a sua vida. Quando eu falei isso, ele falou assim, o Espírito Santo é aquele palavrão, né? Imagina qual foi o palavrão. Falou para mim isso. Passaram-se 30 anos. Um dia eu recebo um telefonema. Espera aí. 30 anos depois. Ele lembrava exatamente da cena. Ele sabia que eu, né, o Miguel da Cruz e o Renato Azevedo estávamos no fundo da sala e nós 3 estávamos orando, estávamos louvando. Ele sabia e ele apontou
aquele fato como o início, o start da vida dele. Ele reconheceu isso. Sabe, propaganda, né? Não tem preço. Propaganda de cartão de crédito, isso, né? Não tem preço. O que aconteceu agora nessa família, né? Que essa pessoa, eu creio, né? Ele vai ser transformado. E com ele vai transformar a família toda, né? Não tem preço. Sabe, a gente tem que arriscar. Ele me xingou. E não esqueceu. O fato da pessoa ter xingado, o fato da pessoa destratar, não quer dizer que ela não está tendo um toque do Espírito Santo, não quer dizer que ela não ouviu o que você falou. Talvez, né, eu estou só salientando um episódio, mas talvez esteja até sendo injusto, porque os familiares podem ter falado para ele muitas vezes e ele ter rechaçado. Os netos, os filhos, né, pode ter. Mas, sabe, havia assim, um medo. Isso havia. Porque eu tentei, né? Deixa eu ir lá falar com ele. Aí, sabe, negócio, deixa eu ir lá. Aí me segurava. Não vai não. Não, tu não conhece. O não conhece é terrível. Deixa o que eu falei. Nós temos que dar cara a tapa. Quanto vale uma conversão dessa? É tudo. Vale tudo. Tudo. E a gente tem que arriscar. A gente tem que entender isso. Quanta humilhação vale a salvação de uma vida toda do mundo? Quanta abnegação, quanto você tem que se dedicar àquilo? É tudo. Quanto dinheiro vale tudo, né? Então, Jesus, ele respondeu, inclusive, essas questões, né? Quanto vale, quanto tempo, quanta, né, humilhação, quanta... Ele respondeu. Eu quero que você abra aí, em João capítulo 15. João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler 3 versículos. João 15, começando no 12, tá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Acharam? Diz assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Olha para mim, para de ler e olha para mim. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Tá? Ele está falando aqui dele. Presta atenção, agora versículo 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Dar a sua vida pelos outros. Isso é o valor de uma vida, da salvação de uma vida. A vida de Jesus e a nossa vida, porque Jesus mora em nós, Ele vive em nós. Então é a nossa vida, vale a pena a humilhação, vale a pena todo o nosso esforço, vale a pena a rejeição, vale tudo a pena. E eu digo para você, que quando você fala, e esse é o meu exemplo, né? Graças a Deus eu tenho esse exemplo, para você entender, quando você fala de Jesus, as pessoas estão observando. Aquele cara não esqueceu. Gente, eu recordei em cima do que ele me falou, né? Eu lembro até qual a sala que a gente estava. Depois que ele falou, deu um link, né, na minha memória ali, e eu lembrei, mas aquilo não saiu da cabeça dele. Então as pessoas estão todas nos observando. Você não precisa se preocupar, você vai e fala, você tem que viver aquilo que você fala. Se você viver aquilo que você fala, as pessoas estão sendo evangelizadas por você. É muito importante isso, muito importante. Então, nós temos que entender que é assim que funciona. Elas estão nos observando e percebem a nossa convicção. E eu digo para você, elas precisam da nossa fé. Você sabia disso?
as pessoas precisam, o mundo precisa que nós tenhamos fé. Se nós não tivermos fé em Deus, mesmo que ele diga que é ateu, ele fica sem chão. Você entende? Porque perde a esperança. Nós, na verdade, somos a esperança do mundo. Então, quando tem um parente seu que é mundão, você já deve ter observado isso. A decepção de parentes que não são crentes quando alguém se desvia. Você já percebeu isso? Há uma decepção generalizada. Eles podem até comemorar no início. Ah, passou para o nosso time. Vamos lá, agora vai beber, vai fazer besteira comigo. Né? Pode até comemorar no início, mas olha, no íntimo, é uma decepção, porque eles nos observam. Eles precisam desse padrão. Eles precisam da nossa convicção. Não só daquilo que nós pensamos, como também da nossa convicção para aquilo que nós estamos oferecendo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos oferecer com convicção. Olha, isso é o melhor para você. Jesus Cristo na sua vida. Nós precisamos fazer isso. As pessoas precisam. Elas precisam receber isso. Então, não deixe de fazer porque, a pessoa vai me rejeitar, isso vai acontecer. Gente, a pior coisa que poderia ter é Jesus te rejeitar, não essa pessoa. O que é pior é Jesus chegar lá em cima e dizer que não te conhece, como está escrito na palavra de Deus, né? Eu não te conheço. Isso é que é a rejeição que realmente vale, é dos homens. Nada. Vai em frente. Sabe? E quando essas pessoas veem a nossa convicção, aquilo que nós acreditamos, elas são tocadas e transformadas. Transformadas pelas nossas convicções, pelos nossos gestos, né? De ser destratado e voltar lá e oferecer de novo. Isso toca o coração dela, gente. Como eu já falei aqui uma vez, o maior testemunho do mundo para a igreja em Roma era a morte dos cristãos. Sabe por quê? Era só, eu sempre falo isso em um determinado estudo aqui do CETEB, né, de manhã, mais cedo, né? Porque era só eles dizerem, eu não sou cristão. E eles não iriam ser mortos pelos leões. E aquele povo em volta ficava assim, meu Deus do céu, eles não negaram esse Jesus, esse Deus, eles estão morrendo por causa disso. E eles iam para a morte e davam testemunho por causa disso. Essa convicção é o maior testemunho. Transforma pessoas. Esses gestos transformam. Sabe, vale ou não a pena insistir em investir nosso tempo, por exemplo? E aí eu faço a pergunta de novo. Quanto vale a salvação de uma vida? Quanto vale a salvação de uma vida? Quanto de problemas que você fica tentando evitar? Quanto vale? Vale tudo, gente. Vale tudo. Abra comigo Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Como eu falei no início, nós vamos vivendo a nossa vida. Nós já somos salvos, nós vamos vivendo a nossa vida, e a vida está aí, nos oferecem coisas muito boas, né? Oferece namorado, noivo, marido, e a gente vai se distraindo do que a gente tem que fazer. Carro novo, a gente se distrai. Mateus 20, 28. Acharam? Diz assim: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e é essa parte que eu quero enfatizar, e dar a sua vida em resgate por muitos. Quanto vale uma vida? Vale a vida de Jesus. Você entende?
Ele morreu por todos. Agora nós temos que chegar e oferecer esse Jesus para essa pessoa conhecer. Sabe, se nós somos cristãos, se nós nos chamamos cristãos, o que mais importa em nossa vida é a nossa salvação, mas não só a nossa, daqueles que estão ao nosso lado, daqueles que nós temos a chance de falar. Se nós não somos, não vai valer de nada, nem a salvação para nós, nem para eles, que a gente não conhece, não compreende, né? E talvez você, e com certeza eu, algum dia, a gente nem sabia o que era isso, não tinha nem ideia. Tem que confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A pessoa nem sabia o que era isso, eu não sabia o que era isso, então se eu não sabia, eu não dava importância. Mas aí o que diz a palavra? Vem pela pregação do Evangelho. Quem vai pregar a palavra? Somos nós. É assim que vem a salvação. Então, sabe, quanto vale uma vida? Jesus morreu por cada vida, para resgatar essas vidas. Então, o preço de todos é o sacrifício de Jesus. Quando você não fala de uma forma indireta, quando nós não falamos, de uma forma indireta, nós estamos desvalorizando o sacrifício de Jesus. E desvalorizando Jesus na nossa vida, porque Ele mandou a gente fazer isso. Nós estamos salvos, mas os que não estão, gente. Existe uma frase, né? Que diz assim: enquanto há vida, há... E aí eu digo para você, que para o cristão não é assim. Para o cristão enquanto a vida não salva, ou vida nossa, enquanto nós temos vida, há trabalho a ser feito. Enquanto há pessoas que não conhecem a Jesus, há trabalho a ser feito. Sejam elas de qual religião for, sejam elas de que classe for, enquanto existem pessoas que não creem em Jesus, há trabalho a ser feito. Amém? Amém. Eu espero que você tenha o prazer, ou já tenha tido prazer, e queira ter mais prazer em falar de Jesus para uma pessoa, e você ver, né, a transformação, ou então ela falar como, né, Deus permitiu que esse meu colega, né, viesse para mim e falasse: olha, eu aceitei Jesus. E começou lá atrás. Ele teve um trabalho para conseguir meu telefone, gente. Ele conseguiu e me ligou. Fez questão de me ligar. Eu tinha um outro amigo que era também, né, trabalhava comigo, esse trabalhou no navio comigo, da pá virada. Você sabe o que quer dizer isso? Os mais jovens não sabem o que é isso. Pois ele era da pá virada. Eu nem sei porque tem esse termo. Talvez o cara com a pá virada tenha de escavar alguma coisa. Ele era da pá virada. E eu pregava para ele. Eu ia junto com ele para o trabalho. Eu pegava carona com ele, né? Então eu pegava carona e eu lançava. Eu podia, eu lançava. Quando ele se converteu, ninguém acreditou. Quem acreditou na minha turma? Que? Ele? Não é possível. É possível. Sabe? Não existe. Você tem que falar. Talvez você, como diz a palavra, né, você seja aquele que vai plantar. Talvez você não veja florescer, mas você tem que plantar. Uns plantam, outros regam, outros colhem, né? Você tem que plantar. Quem sabe você não vai ter o prazer de colher, né? Pode ser, mas você tem que plantar. Você tem que fazer, né, a sua parte, você tem que trazer a pessoa para Jesus. Será que a nossa inibição, será que a nossa vergonha, será que a nossa covardia, quando você acha que a pessoa é grande demais, ou importante demais, ou inacessível demais, será que essas coisas valem a salvação de uma vida?
Será que o nosso modo de vida... Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho um amigo. Esse amigo, eu estou fazendo uma hipótese, tá? Esse amigo tem uma lancha, todo fim de semana ele me chama para passear, é maravilhoso, a casa dele lá e tal, eu vou e tal. Aí você pensa assim, poxa, mas se eu falar de Jesus para ele, ele não vai me chamar mais. Você entende? Será que o modo de vida que a gente quer ter, que a gente está tendo, que a gente, tipo assim, eu não quero mexer nisso não? Será que isso vale mais do que a salvação de uma vida? Será que se indispor, né, com alguém que não gosta, teoricamente fala que odeia cristão, né? Será que esse modo de vida é que a gente está segurando, que a gente não quer trocar? Será que esse modo de vida vale uma vida? Esse nosso modo de vida vale uma vida? Será que não nos indispor nos nossos relacionamentos vale uma salvação de uma vida? E aí Paulo responde a isso. Paulo responde o que vale, né, na vida dele. Ele diz que o que vale na vida dele é testemunhar. Abram comigo Atos, capítulo 20. Atos 20. Versículo 24. Olha o que ele diz aí, ó. Atos 20, 24. Acharam? Eu vou esperar. Atos 20, 24. Diz assim, todos acharam? Vou esperar um pouquinho mais. Achou? 20 e 24, tá? Diz assim, todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de fazer o quê? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? A vida dele não tinha valor nenhum. O que tinha valor na vida dele era testemunhar. Isso é o que tem valor na nossa vida. Porque a vida da outra pessoa tem este valor. O valor de Jesus Cristo morrendo por ela. Então, será que é assim que nós fazemos? Será que é assim conosco? A minha vida vale testemunhar? E Paulo sofreu a beça, gente. Esse aqui é o primeiro, né? Depois dos 4 evangelhos, primeiro livro, Atos. Olha aqui, a maioria disso aqui que está escrito foi ele que escreveu. Exemplos, experiências, né? Coisas que ele passou. Nossa vida vale testemunhar. É isso que vale a nossa vida. A nossa vida vale a nossa salvação, mas mais do que isso, vale além, a salvação dos outros. Nós não podemos, eu sou crente, eu me converti, eu estou salvo. Não, não faça isso. A sua vida vale muito mais do que isso. Vale mais do que isso. Vale a vida do outro, né? E eu queria que você abrisse também 1 João, lá no final também, 1 João, capítulo 3. 1 João 3, versículo 14. Nós vamos ler até o 17. 16. 1 João 3, 14. Tá? Diz assim, nós vamos até 16. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Olha para mim. Você só ama o seu irmão se você entrega a sua vida por ele. É o que está escrito. Então, olha aqui, isso aí é uma condicional. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Aí depois, quem não ama, permanece na morte. Versículo 15. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Versículo 16.
Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Vocês entenderam? Nós, inclusive, não estamos valorizando a nossa própria vida quando nós a desperdiçamos. Nós não estamos valorizando a nossa própria vida quando nós a desperdiçamos. Nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez em nós. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Nisto nós conhecemos o que é o amor. Jesus deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quanto vale? A resposta é: quanto vale uma vida, a salvação de uma vida? Sabe a resposta? A nossa própria vida. A nossa humilhação. Tudo vale. A salvação de uma vida vale a nossa vida. Isso é muito importante você entender. Porque quando você entende, é como se você... E é isso que está escrito aqui, em outras palavras. Para você se salvar, você tem que ter um amor tão grande para salvar outros. Porque senão Jesus não está em nós. Isso é muito importante. Eu estou falando algo assim, didaticamente, para você entender. Quando nós vamos aos outros, nós estamos mostrando que somos salvos. Quando nós evangelizamos, nós estamos mostrando que somos salvos. É um valor intrínseco. Se você é cristão, você tem que fazer isso. Se você é cristão, você dá a cara a tapa, você é xingado. Se você é cristão, você é desprezado na sua família. Você é o Bíblia, o louco, nem usam mais esse termo. Você não tem ideia como é que era antes. Você não tem ideia como é que era 30 e poucos anos atrás. Era muito difícil. Hoje a sociedade já aceita, né, a figura do evangélico. É muito mais fácil. Então, por ser mais fácil às vezes, a coisa fica mais frouxa, né? Então, as conversões não são do jeito que deveriam, né? As pessoas vão procurar ter coisas no evangelho e não ao próprio Deus, e tudo por aí. E a gente precisa entender quanto vale uma vida? Vale a nossa vida. Porque nós só temos vida, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. A nossa vida, olha só, a vida do irmão vale a nossa vida. E a nossa vida vale a vida de Jesus. Olha que coisa incrível, então, a vida daquele que você vai, vale a vida de Jesus Cristo. Então, pense nisso. Não deixe as coisas do mundo, né, te tirarem do foco. Não deixem o querer ter uma vida mansa te tirar do foco. Não deixe que mais importantes sejam as contas pagas. É muito importante a gente ter tranquilidade, as contas pagas. Mas isso não pode ser mais importante. Se você tiver que desagradar ao seu patrão e pregar o evangelho para ele, e se arriscar a ser mandado embora, eu digo para você, vale a pena. Vale a pena. Porque todo que age como Jesus quer é coberto por Deus. Ele não deixa lhe faltar nada. Ele move tudo em volta. Ele faz valer a pena a sua pregação, a sua vontade de falar, né? Seja para quem for. E aí eu pergunto para você, que a gente precisa, né, ter isso no coração, precisa consertar isso no coração. A quem você não prega porque tem dificuldade, seja qual for dessas dificuldades? A quem você tem receio de pregar o evangelho por causa disso? A quem você já sentiu vontade de pregar, mas não pregou, porque, puxa, isso pode prejudicar o meu relacionamento com essa pessoa. E eu digo para você, a melhor coisa do mundo é uma pessoa depois chegar para você e dizer, olha, você foi muito importante na minha vida. É tudo.
E você precisa ter essas experiências. Você precisa ter ousadia, coragem. Mas, puxa, essa pessoa, esse meu parente, né? Esse meu tio, essa minha tia, o meu pai, minha mãe, meu irmão, eles são tão... Aí você bota um monte de coisa, duro de coração, me rejeita, me humilha, eles são tão assim. Não importa. Não importa. Nós sabemos que somos salvos se nós amamos os nossos irmãos. Amém? Fique de pé agora comigo e eu vou pedir para você pensar, né? Se existe, e pode ser que você não tenha dificuldade, né? Mas, se existe, eu quero que todo mundo feche seus olhos agora. E eu quero que eu espero que o Espírito Santo tenha, né, que você, se você abrir o coração, o Espírito Santo falou a você. Eu não tenho dúvida disso. E eu espero que você tenha aberto o coração. Então eu vou pedir para você, todos os olhos fechados, eu vou perguntar para você, se você quer, primeiro se você foi identificado pelo Espírito Santo, né, aquele que você precisa falar e hoje você tem medo. Ou medo, você pode usar qualquer palavra que seja. E depois eu vou perguntar para você se você quer a ajuda de Deus. E aí eu vou pedir, por isso que eu pedi para você fechar os seus olhos, levante a sua mão, mas é bem alto. Bem alto. Bem alto. Todos os olhos fechados. Se você tem uma pessoa que o Espírito Santo tocou o seu coração, levanta. Pode abaixar a mão agora. E eu vou orar por você. Senhor, toma teus filhos em tuas mãos, Senhor. Ajuda cada um, Senhor, como a tua palavra promete, Senhor. Quando eles abrirem as suas bocas, Senhor, tu vais falar, Senhor. Em nome de Jesus, o teu Espírito Santo vai falar por eles. E eles vão ficar, Senhor, abismados. Como é que eles conseguiram, Pai? Em nome de Jesus, transforma essas vidas, Senhor. Todos que aqui estão, Senhor, Pai, em mensageiros teus, Senhor, em propagadores da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha e, ó Pai, faça uma obra maravilhosa nas famílias, Senhor. Ó Pai, que nós possamos viver, Senhor, como está escrito no livro de Atos, ó Pai. Ó Pai, que eles influenciavam em volta, Senhor. As pessoas sentiam a paz de Cristo lá, Pai. Que seja assim, nós te pedimos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu pedi para o pastor Timóteo, Felipe, projeta a música. A música que a gente já cantou aqui. Carol, vem ajudar. Essa música fala do que é importante, né? O que é importante? A graça de Deus sobre nós. Isso é o importante. A graça de Deus para estar sobre nós temos que fazer o que Deus quer que a gente faça. Então, a música diz, é bastante para mim a tua graça. Que você viva isso, que seja realmente isso. Que o bastante não seja o carro, a casa, o casamento, ter uma esposa, ter uma namorada. Isso não é o mais importante. O importante é a graça. Deus quer dar tudo para a gente, mas o importante é a graça. E ela nos basta, diz Paulo, né? A tua graça me basta. Amém. Bastante para mim a tua graça, receber a salvação e teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. Faz a primeira voz, vai. A tua graça é melhor que a vida.
é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos. Levante comigo as suas mãos. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam, e assim bendirei. e em teu nome minhas mãos levantarei. Vamos no início? Aprendeu? A tua graça é melhor do que a vida, amém? Vamos lá, de novo. É bastante. É bastante para mim. Um pouquinho mais rápido. Graça, receber a salvação e o teu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça. A tua graça É melhor que a vida. é melhor do que a vida. A tua graça é melhor que a vida. é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos, as minhas mãos Eu levantarei. eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam, e assim bendirei. e em teu nome minhas mãos levantarei. E em teu nome, de novo. E em teu nome minhas mãos levantarei. Mais uma vez. E em teu nome. E em teu nome minhas mãos levantarei. Fique de braços levantados. Senhor, obrigado, Pai. Nós queremos, Pai, ser servos teus, Senhor. Fazer a tua vontade, Pai. Não permita que o ritmo da nossa vida nos desvie, Senhor. Que, Senhor, os valores que nós temos, Senhor, nos desviem, Senhor. Que, ó Pai, ó Senhor, como os homens se apresentam a nós, Senhor, nos acovardem, Senhor. Que nós sejamos ousados, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a abrir as nossas bocas, Senhor, e falar de Ti, Pai. Espírito Santo de Deus, toma a Tua igreja, Senhor. Faça, Senhor, ó Pai, que todos aqui sejam cheios do Teu Espírito, Senhor, para poder transbordar o Teu Espírito, Pai, a todos que estão à nossa volta, que eles recebam, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles sintam primeiro em nós e depois que eles queiram, Senhor, e finalmente que eles recebam, Senhor, como nós recebemos, ó Pai. Não nos deixem ser mornos, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, cair, ó Pai,
Como, Senhor, a parábola, Senhor, que os espinhos vêm e nos sufocam, Senhor. Não permita que isso aconteça conosco, Pai. Nos mantenha, Senhor, ativos, ó Pai. Nos mantenha no foco, Senhor. E o foco é pregar a Tua palavra, Senhor. Ô, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer bater palma? Pode bater palma. Quem for que... Aleluia, para o Senhor. Para o Senhor. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. É um esforço para muita gente. Tem gente que é tímida, mas se você começar, você não para mais. Começa a falar de Cristo. É para isso que a gente está aqui. Amém? Não é para ter vida boa, é para falar de Cristo. Todas as coisas serão acrescentadas se nós buscarmos o reino de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos nos despedir. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que Tu vais falar através de nós, Senhor. Nós cremos, Senhor, que nós teremos uma postura diferente na nossa vida, Senhor. Porque Tu vais conosco, Pai. E eu já te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Seja corajoso, amém? Amém.